Um mal ancestral tomou outrora relicário sagrado. Assim, uma aldeia sonolenta na montanha se tornou o ponto focal de misteriosos desaparecimentos e de lendas ainda mais estranhas sobre o que espreita sob essa vila. Algum grupo de alma aventureira investigaria os fatos por trás dos mitos? Ou buscaria corrigir os antigos erros, resgatar artefatos secretos, ou ainda exterminar a própria fonte do mal? Esta não é uma tarefa para quem tem o espírito fraco. Nos dédalos do punho de Mitra encontram-se poderosos aliados e estranhos inimigos, desmortos e imortais, cada um buscando envolver incautos em uma titânica batalha entre o bem e o mal, que só poderá terminar em destruição. Riquezas, poder, glória e morte. Tudo isso em A Torre Sombria. Oh, 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 oh. Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje a gente vai trocar ideias sobre a Torre Sombria de Genel Jacquais. Bora pro episódio, um material que eu já queria resenhar há muito tempo. Fiquei devendo essa abertura, é a própria chamada da aventura. Eu tomei a liberdade para fazer uma tradução livre, fazer uma adaptação, mas é a chamadinha desta aventura que foi publicada em 1979. Dark Tower, a Torre Sombria, de Genel Jacquais. Então bora lá. Antes da gente fazer uma resenha diretamente do material, eu quero fazer uma nota para contextualizar, né? Então, vou fazer uma nota. Esse material foi publicado em 79. Olha que curioso. Quando ele foi publicado, nem tinha saído ainda o DMG, Dungeon Master Guide, do AD&D. Ele ainda não tinha sido publicado, né? Então, a gente vai ver isso aqui. E ele foi, na época, né, ele foi um material de grande... foi muito bem visto pela comunidade, pelos RPGistas da época, né? Ele teve grande aceitação e se tornou o material mais vendido da Jude's Guide. O que é Jude's Guide? Era uma empresa terceirizada que produzia materiais autorizados para suplementar a linha D&D ou AD&D, né, da época. Então, ela fez muitos produtos ali nos anos 70 e anos 80, dentre eles esse que eu estou apresentando aqui. E esse material ele serviu de alicerce para vários do que eu chamo de mega dédalos ou mega dungeons, né? A gente vai entrar aqui numa discussão sobre o que é, né? Eu não vou entrar mais profundamente, mas vou comentar por alto o que é uma mega dungeon, o que é um mega dédalo, a gente vai trocar uma ideia aqui. Então eu coloquei esse asterisco aqui, eu deixei vou deixar aqui um card aqui em cima, né? E um link de um material que eu já escrevi, já fiz um vídeo sobre isso, que é os fundamentos de um mega dédalo, né? Ou de uma mega dungeon. E então, assim, como ele tem só 4 níveis e os andares de torre, tem discussões se ele é grande o suficiente. Tem gente que considera que não, que tem que ser mais do que 10, né? Ou no mínimo mais do que 6. Então há discussões. O que a gente pode saber, a gente vai ver ao longo da construção do material, é que, obviamente, ele não é grande o suficiente ou do tamanho de alguns materiais muito complexos e muito grandes, como, por exemplo, The Halls of Ardenvul ou Stone Hell, mas ele também não é pequeno para ser uma aventura que você vai jogar em poucas sessões. Então ele tem complementos modulares ali que o deixam no meio do caminho, tá? Eu não vou entrar nesse mérito, eu não sei se é produtivo a gente ficar discutindo não é, Mega Dungeon. O fato é que ele é maior do que Dédalos ou Dungeons comuns, né, do que aventuras comuns. Ele tem 4 níveis e vários pequenos andares das torres, a gente vai ver isso aqui na resenha, mas ele também não é tão grande quanto outros materiais que vieram depois. Mas ele foi um alicerce muito bom, né? Então, uma das perguntas que de repente pode vir na sua cabeça, né? Ele foi o primeiro publicado? Primeiro a gente vai deixar nessa dúvida se ele é ou não. Mas esse aqui é o mapa dele, a estrutura dele. E antes dele, foi publicado 2 anos antes, né, um material chamado Tedial Manor, né? E aí, né, esse Tedial Manor, que foi publicado 2 anos antes, para algumas pessoas ele poderia ter sido o primeiro, né, pelo menos a Jude's Guide, Mega Dungeon.
Mas ele tem só um andar, ele é um castelão, uma mansão que tem os seus andares complexos embaixo. Eu vou te falar a verdade, eu não entrei profundamente no material para ler, destrinchar e mastigar. A crítica não é boa, tá? Algumas coisas que eu vi, um material muito confuso. Muita gente fala que a Dark Tower foi o primeiro bom material, né? Quando chega a Genial de Aquarius, é o primeiro bom material produzido. Até então eram materiais ruins. Então tem essa discussão, não li a fundo, mas fazem parte aí desse cenário embrionário de produção de Mega Dungeons, né? Então ela veio 2 anos depois com esse mapa. E aí, se a gente olhar, vamos pegar, por exemplo, o material que eu joguei lá nos anos 90, que é o Complexo de Cavernas do Caos. Esse aqui é o mapinha dele, ó, da B2, lá do Geiger, que já fiz resenha sobre ele. É óbvio que a The Dark Tower, né, a Torre Sombria, ela é maior e mais complexa do que esse Complexo de Cavernas do Caos, que seria uma dungeon, né, uma grande dungeon. Tem aí 60 salas, 50, quase 60 salas. Não, um pouquinho mais de 60 salas. Ela é mais complexa que isso. Mas será que ela é tão complexa quanto a Barrow Maze, por exemplo, né? Ou como Ardenville? Então, ela fica no meio do caminho, tá? Mas foi um material pioneiro, um material que fez parte daquelas primeiras experiências, ajudou a fundamentar, né? Foi um material fundacional dessa estrutura de módulos e megadãs. Eu prefiro deixar assim, tá? Não vou entrar nesse mérito. Então vamos lá. Antes, eu quero fazer algumas outras notas. Você deve ter reparado na nossa thumbnail, né, na abertura, que não é exatamente esse livro que está aí, porque se você olhar esse que é o original, ele está marcado como Paul de Aquarius, né, como quem fez as artes, o desenho da aventura, a estrutura geral. E na verdade é a Genial de Aquais. A Genial de Aquais, quando ela nos deixou, né, no ano passado, eu fiz uma postagem no Instagram para quem acompanha. Ela era uma mulher trans, uma ativista muito importante, né, no movimento LGBTQIA+, nos Estados Unidos, direitos humanos transgênero, né, lá em Seattle, nos Estados Unidos. Ela foi muito importante nisso. E ela teve uma participação inicial lá no final dos anos 70 e anos 80 com a Jude's Guide, onde ela produziu materiais muito bons, fundacionais dessa estrutura de Mega Dungeon publicada, dentre eles a Jude's Guide. Na época, o nome que assinava era, antes, né, era Paul de Aquais. Depois ela assumiu o nome como Genial de Aquais e ela deixa esse legado sensacional pra gente, né? Por isso que eu tomei a liberdade, fazer alteração e colocar na thumb de Enel de Aquais, né, no carimbinho ali também. E também eu ainda quero resenhar, né, mas tem um outro material na mesma época tão importante quanto, que foi as Cavernas de Trácia. Eu cheguei a dar uma lida, estudar esse material, porque eu ia começar uma campanha com ele, depois eu resolvi fazer a minha, e aí ela ficou de lado, mas é um material que eu quero resenhar, né? E aí tem essa publicação, né? Uma coisa que me deixou muito triste foi ver essa foto, né? Que é a foto onde a Jane Jacquaz nos deixa, né? Deixa o seu legado para o OSR, mas nos deixa. E eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, porque eu estou pensando em fazer um episódio só sobre ela, sobre o seu legado no mundo nerd. Eu acho que foi muito importante, né? Tem uma base muito importante. Eu descobri na época que eu fui dar uma olhada. Por exemplo, ela participou no design, né, coautoria e design e desenvolvimento do jogo, por exemplo, Donkey Kong, né, no arcade, do Pac-Man. Olha que legal, cara. Eu já fiz resenha aqui da caixa do Carameicos, né? Ela que fez a arte, essa arte sensacional da capa do Carameicos, foi ela que fez. Então era uma artista de mão cheia, desenvolveu muito no mundo eletrônico, de jogos de arcade, videogame, e fez aventuras clássicas do D&D antigo, é, que são fundacionais do que eu vou chamar aqui de módulo, a gente vai ver um pouquinho. Então, mas vamos agora direto à resenha. Então eu vou guardar isso aqui, guarda na gaveta, guarda na sua memória. Eu vou um dia estudar mais a fundo para estruturar um episódio dedicado a ela. Mas vamos lá. Voltando à tabela de conteúdo, tá? O que tem na Table of Contents clássica ali? No começo, o material é estruturado com o foreword, né, que seria tipo um prólogo, com os comentários de design e as notas de rodapé, né, footnotes. Então, no foreword, o que ela fala ali? Então, mais uma vez, o foreword está assinado com o Paul de Aquais. Eu tomei a liberdade aqui, onde que tiver, a gente vai riscar, né, e a gente vai colocar Genial de Aquais. Mas o que tem ali, né?
De uma forma geral, ela apresenta como é um material, um cenário alternativo e um guia, né, uma estrutura guia para você jogar com AD&D, né? Então, ela propõe para você jogar com AD&D. Olha que legal, na época ela fala é, o Monster Manual e o Player's Handbook. Então já tinha produções de material para D&D sem ter ainda o DMG, né, do Gygax na época. Estava saiu naquele ano. O Gygax lançou o Monster Manual em 77, Player's Handbook 78, DMG 79, foi um por ano, né, trabalhando neles. Então já tinha esse material super legal ainda sem o guia de mestre, que é uma referência, talvez a mais importante referência que a gente tem do D&D antigo, mas está entre as principais referências. Ainda nem tinha isso e já saiu esse material super legal. Então, vamos destrinchar agora cada parte dessa, né? Lá nas notas de design, ela faz alguns comentários em geral. Por exemplo, essa aventura ela é planejada para personagem nível alto, de 6 a 10 personagens, entre os níveis 7 e 11. Então, isso já ilustra que a gente não tem um grande rigor no D&D antigo, a gente não tem um grande rigor em relação a nível de poder, tá? É mais um vestígio, né? Mais um registro disso. Pode ter um grupo de nível 7, um grupo de nível 11, um grupo de nível 9, você não tem muito. E aí você pode me perguntar, e se for nível 12? E se for nível 6? Sabe? Essas margens, elas não são tão gritantes. Depende muito do tamanho do grupo, da capacidade da galera, do quanto a galera domina D&D antigo, né? Criatividade, auxiliares. Então, assim, às vezes um guerreiro nível 7 contra um mago nível 5, mas esse mago nível 5 tem um monte de poder ali, tem criatura encantada, tem aliado, né? Ou então um guerreiro nível 7 com outro. O outro guerreiro nível 7 ele tem escudeiro, tem aliado. Sei lá, ele tem um gigante do lado dele, então ele tem mágico poderoso, uma arma sagrada. Então essas coisas são difíceis da gente nivelar e não é planejado que se faça curva de poder, né? Puxando aqui para o nosso, se você for pegar um material desse e jogar com D20 de RPG, eu recomendo jogar no último nível ali, no último estágio, né? A partir do nível 7. Personagens entre nível 7 e 10. E vai funcionar, tá? Pode ficar tranquilo que vai funcionar. Então vamos lá. O que mais ela comenta ali? E ela, como designer e como jogadora ou mestra, né, desafiante da mesa, ela recomenda que o jogo comece na vila. Isso me lembrou um ponto importante que eu acho que eu quero fazer um episódio sobre isso, né? Interlúdio também é jogo, né? Para brincar com aquela chamadinha de toda boa aventura começa numa taberna. E eu defendo essa tese, tá? É claro que numa aventura de um evento, uma aventura apresentativa, degustativa que você vai usar, você não vai começar na taberna para não ou começa rapidinho, né? Que senão come ali 20, 30 minutos de um jogo, num evento que você tem 2, 3 horas, pode ser problemático, né? Já começa na treta. Mas de uma forma geral, pensando em D&D antigo, em estrutura de campanha, eu acho super legal. Eu acho que interlúdio também é jogo, é uma experiência que a gente perde um pouco na mesa aberta, né? Mas eu quero fazer um episódio sobre isso. Mas eu vou mostrar aqui por que ela recomenda isso, tá? Uma das coisas que ela reforça aqui é que o jogo vai ter lendas, rumores, algumas verdades parciais que podem ser investigadas. E faz parte você começar no vilarejo, na cidade, no forte, ou na própria vila que ela apresenta no módulo, para você começar essa parte investigativa para isso dar sustentação para o jogo, né? É o que eu brinco, eu quero falar no vídeo, dando um spoiler aqui para não ficar muito grande. Imagina que a galera vai jogar uma aventura, um lugar que tenha muito morto-vivo. Às vezes, aquele começo na taberna permite uma investigação inicial para a galera comprar água benta. Dependendo do tipo de criatura, comprar uma arma de prata. Essa preparação, eu vou levar mula ou não vou? O lugar é longe. De repente vale a pena a gente ir de cavalo, tem estrada, né? Vamos contratar auxiliar. Então, assim, é um buraco, cara, é uma fenda. Então, pô, vamos comprar corda, vamos comprar gancho. São decisões estratégicas que fazem parte de um jogo proposto como um RPG estratégico. Então, eu acho que é muito mais assertivo, de uma forma geral, começar esse trabalho investigativo na taberna, na cidade, que aí a gente já começa ali imprimindo jogo, né? Mas beleza, eu vou fazer um episódio sobre isso. Ela comenta que
É óbvio, né? Se você quiser mestrar essa aventura, eu também recomendo. Só ver esse vídeo aqui não vai resolver, né? Muito menos pegar por rumo. A gente comete um deslize? Comete, né? Fazendo aqui o meia-culpa. Eu comecei a mestrar Cavernas Proibidas de Arqueia, né? O The Forbidden Caverns of Arqueia. Eu, na época, lá na pandemia, eu tinha lido, fiz uma leitura dinâmica, introdutória, não dominava o material todo e comecei a mestrar pra galera. Também não vamos chegar nesse nível de cobrança, né? Mas também foi um vacilo, de vez em quando você não lembra o que é o rumor, você não lembra a ligação de um artefato. É muito mais legal, principalmente nesse material que tem 70 páginas, você dedicar ali um tempo antes para ler o livro, faz anotações, é o que eu chamo de preparar a aventura, né? Seja criar a sua, seja pegar uma pronta, é importante ter esse primeiro nível, quem vai jogar de desafiante, fazer essa preparação. E ela reforça isso lá, acho super importante, né? E aí outra coisa que é importante é que esse material ele é numerado da seguinte maneira. O primeiro número representa o nível, né? Olha aqui no mapa, a dungeon, essa dungeon dela é organizada em 4 níveis, 1, 2, 3 e 4. E o segundo é o número da sala naquele nível. Então 3 hífen 21 significa que é a sala 21 do nível 3, né? Então, tem algumas notas ali, eu não vou entrar em tantos detalhes, tá? Ela comenta que tem coisas específicas ali que são diferentes do AD&D, né? Por exemplo, ó, ela chama, na época ainda não tinha muito bem amadurecido o conceito de NPC, então ela chama de personalidades. Personalidades são potenciais poderosos inimigos ou aliados, né? Que é importante você dominar. Ela fala assim, ó, é importante você entender quem são eles, qual é o seu objetivo, para você poder trabalhar bem a potencial aliança ou antagonismo que eles podem ter em relação a personagens que estão ali incursionando, né? Outra coisa que ela fala é que esse material, lembra que ele é de 79, né? O AD&D já tinha dados de vida diferentes. O D&D original, se pegar só a caixa básica, era todo mundo D6. Então ela fala, olha, é melhor usar com AD&D, porque a gente tem dados de vida diferentes. Então você assume ali, por exemplo, que o guerreiro tem D8, paladino tem a classe, enfim. Para você usar é melhor alinhado, mas funciona com um D&Dzinho também. Você faz alguns ajustes ali. Hoje a gente tem mais segurança em cima disso, né? Não vou ficar muito em detalhes dessas notas, tá? Para a gente não perder muito tempo, mas assim, no footnotes, que são as notas de rodapé, ela comenta sobre as abreviações, né, que ela segue a linha da TSR, então você tem ali as salvaguardas, ponto de vida é HP, classe de armadura é AC, ela já dá umas siglas ali geral. Efeitos de magias diferentes ou novas, como a magia redução, que é a inversa da magia enlarge, né? Bem legal. Mas eu vou dar um destaque aqui para material componentes, né? Ela comenta assim, ó, assuma nesse material que magia de clérigo e de mago, ele já tem o componente material, tá? Não precisa ficar correndo atrás disso. Porque o lugar não tem muita vila do lado, é um vilarejo pequeno. Se você colocar, por exemplo, né, a petrificação tem que ter o sangue de uma cocatriz, o jogo não vai funcionar bem para isso. Mas é claro, é uma dica, uma nota de rodapé e você vai trabalhar do seu jeito, como você achar melhor, né? Ela dá só uma dica. E sobre morte, vida e criaturas vagantes, né, criaturas errantes, é bem interessante aqui que ela já anota isso lá atrás, que é importante a gente ter isso em mente, né? Por exemplo, na tabela de encontro aleatório, tem um urso coruja. Vamos pensar na sua mesa aí. Você colocou que tem um urso coruja, um corurso que caça nos arredores da cidade, vive no bosque ali próximo. E aí saiu ele, a galera resolveu ele, né? Ou aprisionou, controlou, matou, não importa. Aí você tem que riscar ele da tabela, né? Vai sair de novo, vai brotar o urso coruja ali, isso faz parte de um registro do acompanhamento do jogo, né? Então ela anota isso ali. Se um NPC, por exemplo, foi encontrado, derrotado, você tem que riscar ele. Ele não vai estar lá no covil dele, né? Então, beleza, legal isso. Agora eu quero fazer um resgate. Eu apresentei recentemente, quando estava falando sobre o que foi a OSR, a estrutura do Proto D&D, né? Como é que o D20 de RPG foi planejado em cima desse modelo, né? Em que você tem o que eu chamo de módulo de jogo, onde você tem um marco de aventuras, um marco seguro e uma região, né? Esse marco de aventuras pode ser um monte de aventura espalhada pela região ou uma aventura mais complexa, como essa aqui da Dark Tower, por exemplo, né, que você quiser alocar aí. E agora, olha como é que essa estrutura tem relação com o módulo que ela apresenta. Ó. Ela apresenta assim, ó, né, o módulo aqui, ele tem uma região, que é uma região montanhosa. Essa região entre montanhas tem pontos ali que você pode derivar para aventuras nas regiões.
Mas exatamente no centro ali tem a vila de Mitra, né? O Mitra's Fish, o punho de Mitra, ou a maldição de Mitra, o povo comum chama de Mitra's Curse. E ali naquele local tem um mapa da vila, ela vai tratar a vila e mais especificamente a entrada da torre, né? O 11 ali, a entrada da torre. Então, olha que curioso, do jeito que a gente do jeito que a gente aborda ali, né, na montanha ali próxima, como é que tem exatamente a estrutura do que tinha Blackmoor, de Dave Arneson, Greyhawk, de Gary Gygax, que é o que a gente chama de módulo, né? Se você quiser tratar mais Hexcrawler no seu módulo, aí você vai colocar os pontos de aventura mais distantes para colocar entre o grupo e o ponto de aventura desafios de viagem, desafios de ermos, né? Se não, você pode colocar a dungeon próximo. Então, olha que interessante. Beleza. Aí nesta vila, resgatando a ideia de que interlúdio também é jogo, né? Tem um monte de NPC ali que tem eventos, né, tem coisas importantes, interessantes. Vou pegar um exemplo. Tem um NPC super legal, não vou dar muito spoiler, que é o Averisk, o mercante. E ele pode estar em um monte de lugar. Ela pede para você rolar um D20, né? E aí você vai olhar onde ele pode estar. Ele pode estar lá na torre, ele pode estar na taberna. Você vai olhar, e lembrando que o D20 no D&D antigo, né, naquela época, ele usava um dado numerado de 0 a 9 duas vezes. Então o D20 valia como D10. Por isso que tem 10 opções ali, né? O D20 ali está sendo usado como D10, na verdade. Para você não tropeçar e aprender a ler os materiais do D&D antigo. Então vamos lá. Vou dar outro exemplo, tá? Mais importante. Tem um personagem importante na igreja lá, que é o Cornélius. E o Cornélius, ele é um idoso, né, um sacerdote antigo, comparável a um clérigo de quinto nível. Se for D20 de RPG, você vai colocar como magista, por exemplo, né? Ele tem umas magias ali e tal, que ele pode fazer para ajudar a galera ou não. Ele é um potencial aliado. Você vai construir isso em mesa e olha o que ela fala, né? Ele tem algumas magias que ele pode usar, mas olha o que ela fala aqui. O Cornélius, ele começa com um dos artefatos da aventura. Ela começa o livro apresentando um monte de artefato. E esse é o Mitra's Favor, né? O favor de Mitra, que é um anel. Ele começa com ele. Se tiver um paladino ou um clérigo leal bom ou caótico bom, né, que tem alguma coisa a ver com bom, ele vai entregar esse anel para a pessoa para fazer a aventura. Ele vai falar, ele vai querer ajudar. Aí você pensa assim, bom, já é uma coisa meio AD&D, né? Paladino, leal bom, são alinhamentos do D&D. Como é que eu faço para fazer isso com BX ou com D20 de RPG, né, que não tem paladino? Ela já responde isso para nós, tá? Ela já dá a resposta que era a resposta que eu daria. Olha o que ela fala ali, ó. Qualquer personagem que convença o Cornélius de que é um personagem alinhado com as forças do bem. Você pode trazer, de repente, para o seu jogo da ordem e do caos, né? Ou se o seu cenário for trabalhar com Laufo e tal, você pode usar isso também, funciona, né? Então, qual que é a estrutura aqui? Que isso vai rolar na interação ficcional. Vamos ver. Se esse clérigo ficar convencido que aquelas pessoas estão ali pela força da ordem, né, pela força de Mitra, pela força do bem, ele vai dar o anel. E como é que você vai fazer isso? Ela põe entre parênteses, ó. Desafiante da mesa, né, o DM, tem que entender. É importante ele ter ali o discernimento para poder fazer esse julgamento, né? Se ninguém no grupo realmente convencer o NPC, ele vai ficar com o anel, né? Então já vem, resgata aqui aquele ponto inicial de que é importante começar o jogo na cidade, porque você já vai começar ali a coletar rumor, estudar sobre o que tem lá no templo, né, na dungeon. E uma das possibilidades é você fazer uma aliança com esse patriarca, com esse clérigo, e de repente começar com item mágico ou não. Isso é do jogo, né? Vai facilitar ou vai prejudicar de acordo com o jogo, né? Lembra lá do Fint falando, sempre converse com um homem sem braço, né? É óbvio que aquilo é uma metáfora. Esse homem sem braço, por exemplo, é o Cornélius. Convença ele aqui de que, né, que você é um aliado, ele pode usar magias para te ajudar quando você estiver na merda. Toma uma maldição, você pode voltar lá e ele remove a maldição, né? Aí tá aqui o anel. Esse anel especificamente, ele tem uma pegada importante no jogo, porque ele deixa proteção contra o mal permanente quem está usando, e ele pode ser combinado com outros artefatos e dar poderes maiores, né? É uma dinâmica importante. Se a galera for, todo mundo ali, ninguém interagir com esse clérigo, largar para lá, em algum momento eles vão falhar em relação a combinar esses itens. Isso vai dificultar a aventura.
E aí, eles vão tentar roubar? O clérigo vai ser um vilão inimigo deles? É do jogo, cara. Isso é do jogo, né? Então isso é bem interessante. Então eu vou apresentar aqui o que eu entendo como módulo, que eu tenho chamado de módulo, tá? Além daquela estrutura, ela tem um texto que eu apresento aqui agora para vocês, né? Que eu tenho raciocinado em cima disso. É o seguinte, olha como é que essa aventura, ela começa a apresentar ali, numa pegada embrionária, os primeiros conceitos do que eu vou chamar de módulo para o D&D antigo, para o D20 de RPG. É uma estrutura de campanha que permite liberdade de ações sem decisões roteirizadas, de forma que o desenvolvimento do jogo permita resultados emergentes sem direcionamento pré-determinado e linear. Desse modo, um módulo consiste em um jogo aberto repleto de possibilidades projetadas para expressar consequências desencadeadas a partir das abordagens de participantes, gerando um ambiente dinâmico e vivo com resultados persistentes. Há facções, NPCs e criaturas envolvidas em seus próprios conflitos e interesses, de forma independente de personagens, que podem interferir e influenciar nessa teia de relações, criando alianças ou conflitos de forma orgânica. É claro que você talvez já deve ter ouvido falar nisso do inglês sandbox, né? É um pouco disso que eu quis extrair aqui. Isso é o que eu tenho chamado de módulo. É um material que envolve marco seguro, uma região, pontos de aventura que permitam esse tipo de jogo, sandbox, nessa estrutura, né? Beleza, isso dito, eu vou apresentar agora a história geral do material, tá? Então vamos voltar aqui, ó. Como é que funciona essa história geral? Ele apresentou ali, ele começa com o forward, já apresentei, comentários, footnotes, depois ele apresenta os artefatos, né? Vários artefatos, eu não vou entrar nesse mérito, apresentar vários, apresentei o anel, né? Mas ela começa listando todos os artefatos no começo do livro, é a forma que ela escolheu apresentar. Depois vem a história, né? A história, ela coloca um textão sobre a história, mas eu vou te resumir aqui, tá? Eu não, olha como é que é interessante primeiro. É uma página só. Você não precisa, isso é legal para a gente pensar. Você não precisa, para pensar, começar um módulo. Vou começar a mestrar The Keep on the Borderlands. Vou começar a mestrar Stone Hell. Ou você vai criar o seu. Você não precisa fazer 5, 6, 10, 30 páginas de história. Isso pode não funcionar para o jogo. Mas é importante você ter um ponto-chave. Eu quero fazer um episódio só sobre isso, como eu faço para ver se colabora, né? Normalmente eu penso no passado remoto, no passado distante e na atualidade. Eu penso nessas três trincas. Qual é o passado remoto desse lugar? Qual é o passado recente desse lugar? E qual é a atualidade? Como é que ele está agora? Né? Ou seja, qual foi a história original? O que aconteceu em algum momento, né, a um passado aí que transformou, transmutou esse lugar e como é que ele está agora para se aventurar, né? Isso pensando em locais distantes e esquecidos, né? Tesouros, né, antigos e esquecidos desses locais. Então vou pegar o dela para você pensar. É uma região montanhosa. No meio dessa região montanhosa fica a vila. Essa vila foi o quê? Ela foi um marco em que um patriarca, né, um cruzado, conjurava, através das forças do bem, as forças de Mithra e tal, ele convocava e organizava cruzados para poder fazer as campanhas contra as forças do mal. E ele morreu ali. Quando ele morreu ali, né, Mithra ali morreu, muita gente, muitos peregrinos, muitos devotos, era a palavra que eu estava buscando, fundaram ali um templo em homenagem a Mitra, né, a esse campeão da ordem ou do bem ali. E aí começou a criar eles criaram uma torre branca, uma torre da ordem, e ali foi virando um vilarejo de peregrinações à ordem de Mitra. E aí Sete, que era, entre aspas, aí um demônio, uma criatura das profundezas que ascendeu ao ponto de divindade, era antagonista, né, dele nessas cruzadas, desse NPC, dessa entidade no passado. Então ele resolveu usar do seu poder divino, né, imortal, e cresceu de maneira mística, de maneira sobrenatural, a torre adjacente ali à torre de Sete. Né? E aí a gente passou até as duas torres, a torre de Mitra e a torre de Sete.
E começou uma guerra entre cultistas de Sete contra os cultistas, contra os devotos de Mitra. Então, vamos lá. Primeiro, passado remoto. Olha como é que fica bem, como é que eu penso, hein? E a estrutura que eu penso está bem alinhada aqui. Passado remoto. A morte e a fundação de um ponto sagrado, de uma terra sagrada de Mitra. Passado distante, né? Começou uma guerra entre os sacerdotes das duas torres. Eles começaram a abrir vários túneis adjacentes, túneis de exploração, um conflito ali, e acabou resultando na derrocada. Né? No meio dessa guerra, desse conflito, forças místicas, começou a rolar algumas coisas. A própria montanha reagiu a esse poder místico dessa guerra, soterrou parcialmente as torres, né? Uma delas foi completamente soterrada, a outra foi parcialmente soterrada. E aí, no final, isso foi esquecido pelo tempo e ficou ali por séculos, né? Mas a vila resistiu, a vila continuou. E muita gente começou a. Aí agora vem o passado, agora vem a atualidade, né? Muita gente começou a fazer escavações, buscando o que poderia ter ali, os segredos e tal. E recentemente essas escavações chegaram a acessar a torre. E ao acessar a torre, esse processo de escavações que eles fizeram, acessaram a torre, a galera começou a perceber que saem tesouros dali, né? Os tesouros da antiga Mitra, do antigo Set, itens mágicos. E aí começa um ponto de aventura. Então a gente tem a vila, tem o rolê da vila, tem coisa rolando lá que eu não vou dar muito spoiler. E aí começa o momento atual, que é um ponto para se aventurar dentro dessas forças, como a chamadinha original. A galera pode vir aí. Lembra que essa chamada, ela já é o gancho, né? Já é o gancho, cara. Que você pode fazer? Você pode estar vindo lutar contra as forças do Set, né? Acabar com esse mal corruptível que tem, que na hora que abriu começou a brotar, que tá sumindo crianças, sumindo gente sequestrada. E que isso? Você pode vir lutar contra esse mal, tentar desvendar esses mistérios e lutar contra o mal. Você pode simplesmente estar vindo para pilhar tesouro ou qualquer coisa do tipo, né? Isso já é o gancho. Então vamos lá, tem algumas coisas que eu preciso comentar sobre essa torre, tá? A primeira delas é que eu peguei eu tenho, né? Eu esqueci de falar lá, mas se você quer ver como é que é a torre, como é que é o livro, eu vou deixar um link aqui embaixo para você ver no unboxing que eu fiz, porque como eu ainda estou sem o suporte de celular, eu não estou conseguindo gravar o livro, então por isso que eu estou fazendo a resenha assim. Senão eu faria mostrando o livro. E como eu tenho o livro, eu comecei a ler, eu demorei a entender, mas eu percebi que tem um erro no mapa original. Ó. Esse aqui é o mapa verdadeiro, tá? Então esse andar que está conectado entre o K e o C não é o nível 2, tá? O nível 2, na verdade, é desse aqui, ó. Ele é conectado entre o I e o D. Então ele tá errado o de cima, né? Que é o desenho que tem na aventura original. Não sei se você tem a aventura original aí. É importante fazer esse alerta. É esse andar aqui, ó. Se você reparar, ó, a torre de 7 que está marcada com o I e a torre de Mitra marcada com o D, elas estão no mesmo nível e tem as escavações, a dungeon, que é todo o andar, né, adjacente ali, que foi fruto dos cultistas, dos trabalhos que eles foram tendo nessa guerra entre ordem e caos, vamos dizer assim, né? Então aqui ó, é um mapa que é difícil de ver, tá? Mas se você olhar aqui do lado do 10, onde eu pus a seta, tem a letra I. E aqui em cima tem a letra D. Então a torre, é o andar da torre de 7 marcado com a letra I, o andar da torre de Mitra marcado com a torre D e o complexo da dungeon nos seus arredores ali. Beleza, então eu queria fazer essa nota, tá? Vou passar a visão geral agora pegando o mapa certo, tá? Então o mapa dela é organizado em 4 andares. Você tem o andar 1, esse andar 1 tem o mapão do andar 1, né? Esse mapão tem um complexo de dungeons que foi fruto, né, depois da guerra, do conflito entre os cultistas de Set e de Mitra. Foi construído ali um templo e andares adjacentes nessa torre, que inclusive as escavações, né? Que é essa aqui, é a torre A. Beleza. Opa, peraí. Quando a Genial de Aquais desenhou essa dungeon, ela tinha uma intenção de uma aventura que poderia. Lembra que isso não é linear, então tem que fazer esse adendo. Mas uma aventura que poderia vir do seguinte: você explora o primeiro andar e começa a acessar os níveis inferiores. Esses níveis eles são multi-acessíveis, não é só pela torre que você desce. Você pode, por exemplo, do nível 1, do andar 1, você pode achar acessos laterais e descer direto para o andar 2.
Mas você pode fazer esse percurso. Então, esse percurso descendo A, B, C, D, E, F, passando, né, no andar base lá, para a torre de 7, subindo até o L, esse U é uma potencial estrutura de aventura. Esse U pode ser menor, é uma aventura em U, né, que é chamado. Mas esse U pode ser menor, ele pode ser um U do tipo até a letra E, passa para o H e sobe. Você pode saltar níveis, né, pode fazer a partir do 2. E ainda tem o lance que existem andares interdependentes que te acessam do 1 direto no 2. Então você pode, do primeiro andar e no 2, pegar o I e já subir. Então existem várias formas de você acessar os principais salões de 7, os principais artefatos, os principais tesouros, né? Tem várias formas. Você pode, inclusive, jogar só o andar 1 e tá tudo certo. O jogo é o jogo, né? A gente vai ver. Então agora para a gente fazer uma varredura aqui nos mapas, tá? Então o primeiro andar é esse complexo que tem o andar da torre. O segundo andar, ele inclui, né, ele contempla o nível I, o andar I, o andar D e o complexo adjacente, que eu já mostrei, é esse mapa aqui, ó. Esse aqui é o segundo andar. Então ele tem o D, o I e o complexo adjacente. Opa! O terceiro andar, né, o terceiro nível, melhor dizendo, que é, lembrando que o desenho é de cima para baixo, né? Conforme você vai aprofundando na dungeon, porque ela foi parcialmente soterrada, então você vai explorando para baixo. O andar para baixo, que é o 3, ele está aqui, ó. Ele contempla o andar H da torre de 7, o andar E da torre de Mitra e os corredores laterais, tá? Então ele tem esse modelo aqui. Olha que curioso. O andar E, por exemplo, o andar E da torre de Mitra, ele não acessa o andar H, tá? Então se você estiver na torre no E, você não consegue ir para a torre de 7. Mas existem acessos diretos que vão no andar 2 pelo próprio complexo lateral ou outros acessos que você vai do andar 4 para o 3. Então é um pouquinho labirinto mesmo, por isso Dédalus, né? E o último andar, que é a base, é um andar que acomoda ali uma base toda estruturada em construções, né? Em que é possível você acessar o F e o G, todo conectado. Então você pode da torre de Mitra acessar a torre de 7 por outros andares ou pela base, tá? Se não me engano é pelo andar 2 ou pelo andar 4. Fora isso, tem interconexões dos andares que não passam pelas torres. Então, esse aqui são os 4 andares. E os outros? E os níveis, né? Esses 4 aqui são os 4 níveis, melhor dizendo. E os andares da torre? Vou dar um exemplo com o K e o J, tá? Eles são andares de torre. Olha como é que é o mapa deles. Ó. São simples. Então é por isso que há discussões se é uma mega dungeon ou se não é. Porque ele tem 4 níveis, que são dungeons complexas, e os níveis pequenos das torres, que são andares de torre. Então eu entendo que não é bem uma mega dungeon como a gente entende. Mas foi um material pioneiro. Ela nem tinha essa intenção de fazer uma mega dungeon. Ela tinha intenção de fazer um material que é sensacional, né? Muito legal. Então, que tipo de desafio você vai encarar enfrentando esse tipo de jogo, né? Que tipo de desafio a gente vai ter? Intriga social, porque a gente tem facções, tem cultistas dos dois lados, tem mercenários ali com outros interesses. Então você vai ter um jogo social rolando, como eu dei o exemplo lá do Patriarca, lá na cidade, já pode começar assim. Um grupo de bandido que quer chegar só para roubar coisa, o Patriarca pode não olhar bem, né? Então, assim, isso é jogo, né? Isso é interessante. Isso vai impactar direto no jogo. Você tem os Dédalos, né? Eu já falei. Por que eu gosto de chamar de Dédalo? Porque a gente expressa aqui o próprio percurso, as passagens secretas, acessos verticais, acessos adjacentes, né? O andar ali, a escuridão, iluminação, tudo isso faz parte do desafio, que já está incluso, né, nessas dungeons, nos andares. Você vai. Então a incursão per si é um desafio, né? Até onde você vai e tal, recursos de iluminação. O jogo tem alguns enigmas e armadilhas, alguns escritos, tem um pouquinho, não é focado nisso, mas tem um ou outro. E tem muitas criaturas, tem criaturas das dungeons, tem desmortos, tem muita coisa legal, fruto desse conflito entre ordem e caos, né? Que ela apresenta como bem e mal. Eu gosto mais de apresentar como ordem e caos. Então, no geral, eu acho que era isso para fazer uma varredura geral. Eu não quero ficar mastigando andar por andar, sala por sala. O meu objetivo é fazer uma apresentação panorâmica, uma ideia geral, para que se você se interessar, você possa pegar e ler.
Mas o que, a gente pode dizer de considerações quirais, né? Primeiro, esse material tem um design inovador, né? Ele foi a primeira geração que estruturou o que eu identifiquei ali como módulo, que eu apresento como módulo, que tem essa estrutura de vila, de uma região, de um ponto para aventura. Então esse design, na época, ele fez parte de um material pioneiro, ele fez parte da primeira geração ali que ajuda a gente a pensar módulo, né? Módulo de D&D antigo. A arquitetura dela foi bem inovadora, porque ela pensou numa ideia de uma pirâmide invertida pelo soterramento e tal, que lembra como é que eram as escavações nos dédalos de Blackmoor ou de Greyhawk, né? Então foi bem legal. Trouxe essa ideia dessa dinâmica em U, que você pode pular ou não andares, né? Que vai gerar um jogo completamente customizado na sua mesa. Então é uma arquitetura super legal, super bem planejada, né? Com esses níveis interconectados, muito interessante. O que eu posso dizer? O tema foi legal, porque ela trouxe mitologia egípcia, né, de Mitra e Sete, horror cósmico, o jogo investigativo, cheio de segredos, cheio de coisas a serem desvendadas, de lendas, mistérios, né? Os desafios dela são criativos e assimétricos, o que está bem alinhado com o RPG estratégico, o RPG do tipo estratégico ou RPGs estratégicos, né? Você vai ter desafio de carga, desafio de interação, XP por ouro, tudo muito bem amarrado e ela deixa um legado, né? Esse material para mim é um material referência para a construção de módulo. Então, se você quer ver como é que foram os primeiros materiais, que é o meu caso, eu acho que vale pegar, ler e explorar uma estrutura de design setentista bem alinhada com o modelo Proto D&D, né? E que a gente resgata agora para aprender, não necessariamente para pegar e jogar, mas para aprender, para tirar insights, tirar ideias e também para jogar. Se você quiser pegar e jogar diretamente com o D20 de RPG, vai funcionar, porque é um clássico atemporal, ideal para uso nos níveis altos do D20 de RPG. E era isso que eu tinha para falar. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe esse material e, acima de tudo, comente, porque o nosso grande objetivo é sempre trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.